Olá, terceiro ano! Vamos dar continuidade à atividade do projeto didático Incríveis Animais Pequenos. Atividade 2D, que é a leitura de texto científico, leitura de texto de divulgação científica, borboletas urbanas. Bom, crianças, antes da gente começar, tem uma perguntinha. Vocês sabem o que é um texto científico? Já ouviram falar, porque as atividades anteriores falavam sobre isso, certo? O texto de divulgação científica ou texto científico, ele é aquele texto que ele aborda fatos científicos, tá? Pode ser o resultado de uma pesquisa, de um trabalho, tudo bem, de um estudo, tá bom? Ele tem a ver com conhecimento científico. Então, muitas vezes, esse texto científico, ele pode ser o resultado da pesquisa de alguém, mas ele foi feito, elaborado através de um estudo, de uma pesquisa, por isso que é chamado de texto científico. Tudo bem, crianças? Bom, nessa atividade de hoje, nós iremos fazer a leitura desse texto científico e eu quero que vocês prestem atenção, tá? Para as características, curiosidades e peculiaridades do inseto, né? No caso aqui, da borboleta urbana que será estudada, tá bom? Prestem atenção, façam anotações, tá bom? É importante que vocês façam também uma prévia leitura, uma leitura sozinhos. Marquem lá com marca-texto ou lápis de escrever, lápis de cor, o que você encontrar de importante, achar de curioso, tudo bem? Que é isso que eu quero que vocês façam a leitura e anotem nesse texto de hoje, tá? As características, curiosidades e peculiaridades desse inseto, que é a borboleta urbana. Tudo bem, crianças? Boa aula para todos! Atividade 2D. Em duplas, leiam o texto Borboletas Urbanas e façam marcações das informações que acharem importantes. Bom, crianças, então nessa atividade nós iremos fazer a leitura e faremos marcações que a gente encontrar, que a gente achar importante. É necessário, crianças, que vocês façam a leitura sozinhos, façam a leitura antes, tá bom? De repente, o que eu vou achar importante não é o que você vai achar importante. Então, faça essa primeira leitura você sozinho e marque em cada trecho, em cada parágrafo, o que você achou importante. Tudo bem, crianças? Borboletas urbanas. Com esse título aqui, crianças, de borboletas urbanas, o que vocês acham que será falado? Só pelo título, a gente já consegue ter algumas ideias do que será falado nesse texto, certo? Agora vamos fazer a leitura do subtítulo. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Com esse subtítulo aqui, a gente consegue até ter uma ideia melhor do que será tratado nesse texto, né? A gente já consegue imaginar várias coisas, que vai falar sobre a borboleta da cidade, certo? Bom, agora vamos iniciar a leitura. É importante, crianças, que vocês também observem as características desse animal da borboleta, suas curiosidades e também peculiaridades desse animal que a gente vai estudar agora, tá bom? Vamos lá. Apesar de viverem melhores em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas também são encontradas nas cidades. Costuma-se dizer que onde há plantas, há borboletas, porque na maioria das vezes as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento. Bom, crianças, a gente fez agora a leitura do primeiro e do segundo parágrafo, certo? Será que aqui a gente pode encontrar alguma curiosidade, alguma característica, alguma coisa que vocês acharam importante? O que vocês acham? Será que é importante saber que elas vivem melhor em ambientes naturais, nas florestas e campos? Ó, eu acho assim importante, eu acho uma curiosidade também
o fato delas serem encontradas nas cidades, tá? Porque geralmente a gente sempre pensa que a gente vai encontrar esses animais, mas em lugar onde tem floresta, onde tem mato, certo? Para mim isso é uma curiosidade. De repente, pode não ter sido a sua, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e árvores, que além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que convivam com a sociedade urbana. Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades. A maior parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é estrangeira, ou seja, foi trazida de outras regiões, e em geral essas plantas estrangeiras não fazem parte do cardápio natural das nossas borboletas. Nossa, que interessante, né? Olha, achei bem interessante esse trecho aqui, ó, que essas plantas que vêm de outro lugar, né, que são chamadas de estrangeiras, não fazem parte do cardápio das borboletas. Eu achava que qualquer uma podia ser, servia. Bem interessante, né? Se vocês também acharem outra coisa, uma característica aqui, ou uma peculiaridade, algo específico, tá? Pode estar marcando também. Às vezes, o que você está marcando no seu texto não é a mesma coisa que eu estou marcando no meu texto, tudo bem? Mas não tem problema. Vamos lá, para o próximo. Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira. Nesses ambientes, há flores que servem de alimento para as borboletas adultas e folhas para as lagartas. Deve-se lembrar de que quando saem dos ovos, as borboletas são lagartas, não têm asas, sendo totalmente diferentes dos adultos. Portanto, a alimentação também é diferente. As cidades não são os ambientes mais adequados para esses insetos viverem. Além da falta de alimento, enfrentam outros problemas, como a poluição e a baixa umidade do ar. Isso aqui, ó, outros problemas que enfrentam, como a poluição e a baixa umidade, também é uma característica, né, de problemas, um assunto interessante. Eu achei importante saber disso, tá? Que a alimentação da lagarta é diferente da borboleta. Olha só, antes dela virar borboleta, ela é uma lagarta e sua alimentação não é a mesma da borboleta. Uma característica, né? Um fato, uma peculiaridade, interessante isso também. Aqui, ó, dos terrenos baldios também achei bem interessante, tá? Ó, encostas de morros, quintais com vegetação nativa brasileira. Dos terrenos baldios eu também achei bem interessante, tá? Algumas borboletas são resistentes e conseguem sobreviver em ar poluído, como a borboleta do manacá, encontrada nas cidades, mas outras não aguentam os efeitos da poluição. Em consequência, existem espécies que já estão extintas ou ameaçadas de extinção, por causa das atividades humanas que modificam ou destroem o ambiente natural. Eu vou grifar aqui que eu achei interessante que existem algumas que são resistentes e conseguem sobreviver ao ar poluído. E eu achava que não, tá? Eu achei bem interessante isso aqui, tudo bem? Vamos lá. Nas áreas urbanas. Na área urbana de São Paulo, por exemplo, existem apenas cerca de 20 a 30 espécies de borboletas. Enquanto nos parques da cidade podem ser encontradas até 300. Isso ocorre porque a maioria das borboletas se alimenta de frutos que caem no solo e nas cidades existem poucas plantas frutíferas. É verdade. Bem interessante que nos parques, olha só, a gente pode encontrar até 300 tipos de espécies,
Bastante, hein? Deixa eu marcar aqui que eu achei bem interessante também, bem curioso. Vamos para o próximo parágrafo. Os grupos de borboletas que vivem melhor em cidades são os que se alimentam de flores e vivem naturalmente em áreas abertas, como campos. Essas borboletas encontram ambientes ensolarados, semelhantes aos campos, nos quintais e nos jardins das cidades. Bem interessante, né? A gente marcou no slide anterior um trecho parecido com esse, né? Um fato interessante também, né? Que elas encontram, vivem nesses lugares. Vamos para o próximo. Entre as borboletas urbanas mais comuns encontradas na cidade de São Paulo estão a amarela, a monarca, a amarelo-negra e a borboleta coruja, a maior do Brasil. Existem outros exemplos. As lagartas de Stores odios alimentam-se em embaúbás que podem existir em fundos de quintais. As lagartas de Papilo scamander usam magnólias e abacateiros como alimento. A borboleta Pseudolicaena marzias é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Olha, eu achava que todas elas se alimentavam das mesmas coisas, né? Então, olha que interessante que a borboleta coruja é a maior do Brasil e ela pode ser encontrada, ó, na cidade de São Paulo. Achei bem interessante. A borboleta amarelo-negra eu já vi bastante. Amarela também. Ah, que bem interessante. E aqui, ó, se a gente olhar, a gente consegue encontrar esses nomes. Como a gente chama esses nomes aqui da borboleta? Crianças. São os nomes científicos, né? O nome científico da lagarta, certo? E o nome científico da borboleta, né? Ó, outro nome científico de outra lagarta, tá vendo? E aqui fala que, ó, algumas delas, ó, se alimentam de magnólias e abacateiros, certo? Usam as magnólias e abacateiros como alimento. E a de outra espécie aqui, essa Pseudolicaena, ela é frequente em jardins e se alimenta de várias plantas com flores pequenas. Então, ó, elas se alimentam de coisas diferentes. Interessante também, né? Vamos continuar aqui. Quando o homem derruba árvores, está destruindo os abrigos e os alimentos desses insetos. A única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservar a vegetação de que se alimentam. Para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, como o cambará e o aça-peixe, e arborizar as ruas e parques com espécies nativas, como o manacá da serra, o abacateiro, a bananeira e a palmeira, alimentos naturais das borboletas. Aqui, ó, nesse parágrafo que fizemos a leitura, eu achei bem interessante que o fato de quando o homem derruba as árvores, né, além dele estar prejudicando o meio ambiente, olha só, ele também está prejudicando os abrigos e alimentos das borboletas, né? Bem triste também, ó. Então, eu achei bem interessante aqui que a única maneira de preservar as borboletas urbanas é preservando a vegetação de que se alimentam. Bem interessante. Eu achei bem interessante aqui. E que para atrair mais borboletas para as cidades, é importante aumentar a diversidade de flores nativas, né? Que não são as estrangeiras, que não vêm de outro lugar, né? As próprias de cada lugar, ó, como o cambará, o aça-peixe, certo? Eu achei bem interessante, que são os alimentos naturais das borboletas, tá? Nesse parágrafo aqui de cima, que a gente fez a leitura anteriormente, existem outros tipos, só para enfatizar aqui para vocês, crianças, que quando a gente fala aqui um tipo de borboleta, um tipo de lagarta se alimenta faz uso de um alimento específico, é uma peculiaridade, é uma característica própria daquela espécie de borboleta ou daquela espécie de lagarta. Tá bom, crianças? Bom, fizemos a leitura, esse texto foi escrito por Ana Rosa Abreu, certo? Então, como eu disse a vocês, era importante que vocês fizessem a leitura antes e fizessem as anotações, as marcações de vocês.
De repente, suas marcações não serão as mesmas que as minhas, tá? Mas não tem problema, cada um vai marcar o que acha importante, tudo bem? Importante também discutir, você pode fazer a leitura para alguém da sua família, tá bom? Voltar no texto, é muito importante a gente ler novamente, voltar no texto, tá bom? Tirar dúvidas e esclarecimentos. Tudo bem, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula.